Deus abençoe muito a sua vida, mais um dia juntos, mais um dia para meditarmos na palavra de Deus, continuarmos a nossa devocional diária. É um tempo precioso demais que Deus tem nos dado, de poder ler, compreender, meditar, estudar, aprofundar na palavra dele. Então que você aproveite muito esse tempo, viu? Aproveite muito esse tempo. Hoje nós vamos meditar no capítulo 14 de Marcos. Já estamos quase finalizando. Marcos tem 16 capítulos, então falta hoje o capítulo 15, amanhã e depois de amanhã nós terminamos o Evangelho de Marcos. Aqui Jesus já está quase sendo preso, quase sendo crucificado. Ele foi para Betânia, onde moravam ali Lázaro, Marta, Maria. Ele ficou na casa de um homem chamado Simão. Então diz aqui, faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. E os sacerdotes já estavam tramando a morte de Jesus. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Era uma vila, tá? Então era bem pertinho, dava para ir a pé, eram 3 quilômetros, bem perto. E uma mulher entrou, Maria, e ela quebrou um vaso de alabastro. Ela quebrou um vidro de perfume caríssimo. Quando disseram aqui que ela poderia vender por 300 denários, aqui no versículo 5, as pessoas começaram a criticá-la. Um denário era o trabalho de um trabalhador braçal, vamos supor, o salário mínimo, tá? Salário mínimo, você divide o salário mínimo por 30, dá um dia de salário, um dia. Então seria um denário. É o salário de um dia para quem ganhava o salário mínimo na época. Se nós formos colocar 300 denários aqui, seriam praticamente 300 dias de salário. Imagina, são 10 meses. Hoje seria em torno de 10 salários mínimos, mais ou menos 15 mil reais. Nós colocarmos aí 1.500 reais. 15 mil reais aquele perfume, era caríssimo. E Jesus, ele censurou aquelas pessoas que estavam criticando lá. E Jesus mesmo disse, ela está me preparando para a sepultura. Ele está ungindo o meu corpo para a minha morte. E logo em seguida, Judas Iscariotes, ali no versículo 10, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Então já estava tudo planejado para logo depois da Páscoa, Jesus ser morto, tá? Ser julgado e morto. Aqui nós temos a última Páscoa que Jesus celebra. Não precisaria mais matar animais, tirar o sangue do cordeiro. E aqui ele coloca a primeira ceia, a primeira Santa Ceia. Então ele substitui a Páscoa do Antigo Testamento pela Santa Ceia. Então é um sacramento, algo visível. O pão e o suco de uva, o vinho, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus. E ele diz tudo a questão de provisão, quando ele mandou os discípulos arrumarem um lugar, e ele mesmo falou assim, ó, você vai encontrar este lugar, vocês vão lá, falou, o Senhor precisa dele. E foi ali no cenáculo, onde Jesus teve a sua última Páscoa e a primeira Santa Ceia. O versículo 21 é uma palavra assim que vale a pena você prestar atenção. Vale a pena. Tem muitas pessoas que falam alguma coisa sobre determinismo. Ah, porque Deus determinou. É porque aconteceu, porque tinha que acontecer. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa pega um carro aí a 180 por hora, bate e morre. Ah, porque Deus determinou. E a responsabilidade da pessoa? Então nós temos aqui uma linha paralela, sabe? Onde Deus, nada foge do controle dele. Mas também ele não tira a responsabilidade do homem.
Isso é algo muito, muito longe da compreensão humana. Mas presta atenção aqui nesse versículo, o versículo 21. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Vai conforme está determinado. Vai porque há uma profecia dizendo que ele será traído. E será traído por 30 moedas de prata. Até isto. Será traído. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Ou seja, há uma profecia, há um determinar de Deus, há um decreto, isso vai acontecer, mas não tira a responsabilidade de Judas. Ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Isso aqui é muito importante para nós evitarmos essa coisa de determinismo, tá? Colocando tudo como responsabilidade de Deus e o homem como marionete. Não é assim. O homem tem responsabilidade pelos seus atos, sim. O homem é responsável pelo que faz, sim. E muitas vezes o que Deus faz simplesmente tira o freio, porque tem muita coisa que acontece no mundo que não é pior porque Deus coloca freios no homem. Freios. E quando ele tira os freios, deixa o homem fazer aquilo que o homem mesmo está propenso a fazer. A traição de Judas, aquilo que ele fez, foi porque ele, no seu interior, já estava planejando aquilo e queria fazer aquilo. E Deus simplesmente deixou ele fazer. Então há uma determinação de Deus e há uma responsabilidade do homem. Então assuma suas responsabilidades, tá? Assuma as suas responsabilidades. Isso é muito importante você entender. E quando ele pega o pão, versículo 22, enquanto comiam, estavam comendo a Páscoa, Jesus tomou o pão e deu graças. Todas as vezes que Jesus comia ou dava algo para alguém comer, todas as vezes a Bíblia diz, Jesus deu graças. O Filho de Deus tem que agradecer ao Pai tudo que tem recebido. Tenha o hábito de agradecer o alimento todos os dias. Tenha o hábito. A Bíblia diz que pela oração é santificado. Pela oração e pela palavra é santificado. Paulo fala isto. Ou seja, quando eu vou comer algo, pela oração e pela palavra é santificado. Ou seja, Deus se agrada da gratidão. Tenha o hábito de agradecer, tá? E agradecer que eu falo é fechar os olhos e dizer, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Uma oração simples. Muito obrigado por esse alimento. Em nome de Jesus, amém. Só isso. Mas agradeça. Ele pegou o pão, deu graças. Tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças. Olha aí. Pegou o pão, deu graças. Tomou o cálice, deu graças. E ofereceu aos seus discípulos. O versículo 26, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A música faz parte do culto a Deus. A música não foi inventada por homens. A música foi colocada por Deus para adorá-lo. A música existe antes mesmo que houvesse mundo. A Bíblia diz que lá em Jó que as estrelas de Deus cantavam louvores a ele, ou seja, os anjos já cantavam antes mesmo que houvesse mundo. A música veio antes do mundo físico, já no mundo espiritual. Então Jesus cantou com seus discípulos como um culto ali, naquele momento da Santa Ceia. Provavelmente foi o Salmo 117 que eles cantaram, tá? O inário dos judeus eram os salmos. Então pegavam os salmos e cantavam. A maioria dos salmos Davi compôs, Asaf, os filhos de Coré, mas aqui provavelmente foi o Salmo 117 que eles cantaram, que era um salmo que se cantava na Páscoa.
Jesus, ele começa a preparar os discípulos para a sua morte, e ele diz para os discípulos: todos vocês vão me deixar. Esta noite eu serei traído. Essa noite eu serei traído. Aí Pedro diz, e olha só que coisa interessante, isso aqui é muito importante, no 28, 27 e 28, vamos ler. Disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito, profecia. E eles abandonaram não é porque estava na profecia. A profecia diz que eles iam abandonar por causa de responsabilidade deles. Responsabilidade. Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Me encontrem lá. Eu vou morrer aqui em Jerusalém, mas 3 dias depois, no domingo, vocês vão para Galiléia, eu vou encontrar vocês lá. E Pedro disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. E Jesus então falou: asseguro que ainda hoje, esta noite, não vai nem amanhecer o dia, antes de que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. E Pedro, cheio de orgulho, cheio de prepotência, insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos disseram o mesmo. Cuidado com o orgulho. Cuidado com você confiar muito em você. Dependa de Deus. Seja humilde. O orgulho precede a queda. Dependa de Deus e seja humilde sempre. Jesus vai no Getsêmani. Getsêmani era um lugar que moía azeitonas. Tinha pé de azeitonas lá, oliveiras. E Jesus vai lá para orar. O versículo 33. Como sempre ele fazia, tinha 3 discípulos que o acompanhavam de perto: Pedro, Tiago e João. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, e ele começou a ficar aflito e angustiado. Olha só a humanidade de Jesus aqui. Olha só as emoções de Jesus sendo externadas aqui como homem, como ser humano. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste. A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal, uma tristeza de morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E essa oração de Jesus aqui, ela é maravilhosa. E ele dizia: Abba, Pai. Abba é pai em hebraico. Abba, Pai. Tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, que era a morte dele. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus ensina-nos o que é ser um filho de Deus. Jesus ensina-nos uma coisa chamada submissão. Enquanto nós vemos muitas igrejas que ensinam os membros a exigirem de Deus as coisas. Eu exijo, eu determino. E aí nós vamos para a Bíblia, nós vemos o Filho de Deus ajoelhado, sentindo uma dor mortal, uma tristeza de morte. E ele pede: Pai, Abba, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele sentiu a dor da cruz já ali no Getsêmani, ao ponto de suar gotas de sangue. Imagina a aflição de Jesus. Mas essa palavra aqui é poderosa: não seja como eu quero, mas segundo a tua vontade. Esta é a oração que eu e você precisamos aprender a fazer. Senhor, eu estou submisso a ti, mesmo que doa. Eu estou submisso a ti, mesmo que haja perdas. Eu estou submisso a ti, mas eu quero que a tua vontade na minha vida seja feita. Cuidado
em se rebelar contra Deus, cuidado em se revoltar contra Deus, por causa de uma enfermidade que vem, por causa de um acidente que acontece, por causa de coisas que fogem do nosso controle, o vento contrário que aparece, enfim. Seja submisso ao Pai. Muitas vezes nós não entendemos a vontade de Deus, mas a vontade dele sempre vai prevalecer em nossas vidas, nós gostemos ou não. Então aprenda a ser submisso. Seja feita a tua vontade, Pai, mesmo quando eu não entenda ou entendo. Depois ele voltou para os seus discípulos, eles estavam dormindo. Jesus angustiado, precisando de amigos. E ele perguntou para Simão: Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem uma hora comigo? Grifa o versículo 38. Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Espiritualmente vocês estão salvos, mas o corpo de vocês, as emoções de vocês, a sedução do mundo, a sedução do pecado, vocês são fracos. Então vigie e ore, para que o espírito de vocês seja cada vez mais forte e vocês vençam a tentação. Tem gente que peca e diz: a carne é fraca, mas não é desculpa para eu pecar. Eu tenho que me arrepender e dizer: Deus, eu sou fraco, mas eu preciso de ajuda para ser forte. Meu espírito é ele que vai prevalecer. A tua vontade é que vai prevalecer. E aconteceu isso por 3 vezes. Jesus saía, orava, voltava e encontrava-os dormindo. Aí chegou um momento que Jesus disse: levante-se, chegou a hora. E aí Jesus é preso. Aconteceu uma coisa interessante, que Judas, o traidor, ele fez um combinado com os guardas que foram com ele para prender Jesus. O traidor havia combinado um sinal com eles: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. O que nós podemos tirar daqui? 2 coisas. Primeiro, o beijo era o ósculo, beijo, era o comprimento da época. Como um aperto de mão. Aquele a quem eu apertar a mão é ele. Então, o beijo. Eu vou identificar cumprimentando quem é Jesus. Então, o beijo seria um cumprimento. O ósculo. Segunda coisa, Jesus era muito parecido com os outros. Jesus precisava ser identificado, porque ele era um homem humilde, um homem simples, humano, como os outros. Então isso é muito interessante. Ele não era nenhuma outra pessoa suntuosa, mas Judas precisava identificar para os guardas. Porque os guardas, se Jesus fosse suntuoso ou tivesse alguma coisa diferente, os guardas não iam precisar que Judas o identificasse. Mas se Judas o identificou, era porque ele era um ser humano muito parecido com os demais, humilde e simples. Isso é muito importante nós entendermos no texto. O versículo 50 tem uma nota que só no Evangelho de Marcos tem, tá? Não tem em Mateus, Lucas e nem em João, só em Marcos. O versículo 50. Desculpa, o versículo 51. Quando diz que todos abandonaram e fugiram, mas o versículo 51, só em Marcos tem. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu, nu, deixando o lençol para trás. Aqui muitos estudiosos dizem que é a marca de Marcos no Evangelho. Assim como João
não se identificava como João no Evangelho de João, mas aquele a quem Jesus amava, Marcos, aqui ele coloca tipo assinatura. Esse jovem, João Marcos, era que estava escrevendo o Evangelho, estava ali perto, tá? Jesus perante o Sinédrio, versículo 54, Pedro o seguia de longe. Por que ele caiu? Ele estava no lugar que ele não deveria estar, junto com pessoas que ele não deveria estar. E quando eu estou no lugar que eu não devo estar, junto com pessoas que eu não devo estar, eu faço o que eu não devo fazer. Eu falo o que não devo falar. Ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Por quê? Porque ele estava seguindo Jesus de longe. É muito perigoso seguir Jesus de longe. É muito perigoso você vir à igreja de vez em quando. É muito perigoso, porque você começa a fazer coisas que você não faria se você estivesse perto de Jesus. Julgaram-no com uma mentira, quando ele falou assim que falaram que ele ia destruir o templo, ia reconstruir em 3 dias. Ele não disse reconstruir o templo, destruir o templo, ele falou do corpo dele, da ressurreição dele, que em 3 dias um novo templo, ou seja, o templo do Espírito Santo, o corpo dele, ele ia ressuscitar ao 3º dia. E com isto, nada que eles falavam tinha sentido. E Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Um texto lá de Isaías, a profecia fala como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Por quê? Porque ele veio para morrer. Ele não se defendeu. É como se ele quisesse ser condenado para morrer, porque ele veio para morrer. Ele não se defendeu em coisa alguma. Mas quando disseram, você é o Cristo, Filho do Deus bendito, ele falou a verdade, sou. Versículo 62, sou. E vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Um dia eu vou voltar e vocês vão ver. Eu sou o Filho de Deus. Então começaram a prendê-lo por blasfêmia. Versículo 65, alguns começaram a cuspir nele, vendavam seus olhos, dando-lhes murros, e diziam, profetize. E os guardas o levaram para dentro, dando tapas. E Jesus, Pedro nega Jesus. No versículo 71, ele chegou até a amaldiçoar, ou se amaldiçoar, e a jurar. Pedro jurou, eu não conheço esse homem, eu juro por Deus que eu não conheço este homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou. E Pedro lembrou das palavras e se pôs a chorar. Cuidado com seu coração. Cuidado com seu coração. Cuidado com o orgulho. Cuidado em seguir Jesus de longe. Cuidado em vir pouco à igreja. Cuidado em ler pouco a Bíblia. Cuidado. Tome cuidado com você. Palavra de Deus para a sua vida. Vigie e ore. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito por esse tempo, agradecer muito pela tua palavra que nos incentiva, ó Deus, a orarmos, a vigiarmos, a estarmos seguindo o Senhor de perto, a sermos humildes, a não confiarmos em nossas próprias forças e cada dia mais fortalecer a nossa fé em Ti. Que o Senhor nos dê isto, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Consagra ao Senhor cada vida agora, cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe muito você e até amanhã. Amanhã nós vamos estudar o penúltimo capítulo, amanhã na nossa devocional, capítulo 15, depois do 16, aí vamos encerrar o livro de Marcos. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.